E aí pessoal, tudo certo? Quem fala aqui é Léo Sanches. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como criar um assistente de perguntas e respostas, né? Ou seja, um assistente para uma FAQ, perguntas frequentes. Tá. Para fazer isso a gente vai iniciar criando um assistente. Vou chamar ele de Sofia. E vou dizer que Sofia é um assistente FAQ. Certo? Como é o assistente criado, eu vou entrar no assistente. Vou carregar uma imagem para esse assistente. E pronto. Logo o que a gente precisa fazer é definir o comportamento desse assistente. Isso a gente faz aqui no prompt. A gente já tem um prompt inicial. Nesse prompt a gente está dizendo que o assistente é um assistente de FAQ, ou seja, eu posso alterar aqui. Então estou dizendo aqui que o assistente é um assistente de atendimento da empresa Neural. Dou um contexto a respeito da empresa, digo como é que esse assistente deve se comportar, como que linguajar deve utilizar. Tem mais algumas dicas aqui para o assistente coletar informações somente da sua base de dados e responder conforme está na base de dados do assistente. Aqui embaixo eu posso alterar a temperatura do assistente, deixar ele mais criativo, mais equilibrado. Eu gosto de deixar o mais preciso possível, certo? Vou salvar esses dados. E agora que eu já tenho o assistente criado e o seu comportamento, a gente vai definir a base de dados, ou seja, o conhecimento que esse assistente vai ter. Para isso, a gente entra aqui em banco de dados do assistente e eu vou criar uma pastinha para inserir essas informações. Criada a pastinha, a gente vai acessar essa pasta e a gente vai carregar um arquivo, né? Pode ser um arquivo, pode ser um texto, pode ser um documento, pode ser um arquivo de áudio, ou até mesmo um link do YouTube ou uma página web. A gente entra aqui em documentos, clica nesse botão aqui para subir um arquivo, e eu já tenho pronto aqui um PDF com todas as perguntas e respostas, ou pelo menos a maioria das perguntas e respostas dos usuários, que os usuários fazem a Neural. Certo? Então eu vou carregar esse arquivo. O sistema ele já vai fazer uma leitura do arquivo, de quantos caracteres esse arquivo tem. Eu clico aqui em treinar o assistente. E agora é só aguardar para que o treinamento seja concluído. Pronto, com o treinamento concluído, a gente pode clicar agora no arquivo e pode ver que os dados foram carregados com sucesso. O que a gente sugere? Quanto melhor os dados, quanto mais limpo e melhor organizado esses dados estiverem, melhor para a IA entender esse conteúdo. Então vou dar uma ajustada aqui nesses dados. E pronto, com os dados reajustados, eu vou retreinar aqui meu assistente. Caso eu queira fazer uma atualização nesse meu conteúdo, eu posso inserir novos dados, novas perguntas, novas respostas, posso atualizar esse documento, editar ele quantas vezes eu quiser. Pronto, assistente treinado, eu vou retornar o meu assistente. E agora chegou a hora da verdade. A gente vai testar esse assistente, para ver se ele está funcionando como esperado. Vamos enviar uma mensagem. E o assistente ele já está funcionando. Vamos fazer uma pergunta, vamos ver se ele consegue extrair algum dado desses que foram carregados na sua memória. Vamos fazer uma pergunta bem ampla para ver se o assistente está entendendo o contexto que foi dado a ele. E aqui a gente pode ver que o assistente já responde entendendo o contexto, o que é a empresa e o que a empresa faz.
Agora eu vou perguntar a respeito dos planos, né? E aqui a gente pode ver que o assistente ele responde de uma forma um tanto quanto genérica, ou seja, se eu quero alterar essa resposta, eu preciso orientar o meu assistente que ele insira mais detalhes quando alguém perguntar a respeito dos planos. Então eu vou voltar no prompt do assistente e eu vou inserir essa instrução. Então, eu inseri essa instrução dizendo se alguém perguntar pelos planos, que ele insira os planos em detalhes com os valores. Aqui isso é muito importante. Vamos atualizar novamente o assistente e vamos testar para ver se ele está se comportando como a gente deseja. Repito a pergunta. E pronto, agora o assistente ele está se comportando como a gente espera. Então é isso, pessoal, como criar um assistente básico de perguntas e respostas. É algo muito simples, porém é algo que vai otimizar muito o atendimento de vocês e poupar muito tempo e muito trabalho, certo? No próximo vídeo a gente vai aprender como fazer um assistente um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais, com um pouco mais de condicional, que é um assistente que ele vai orientando o atendimento ao usuário, certo? Até a próxima então, pessoal.